Ayrton Senna foi um ícone global não apenas por ser considerado o melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos, mas também pela maneira como ele soube construir sua marca individual. Ele não foi apenas um piloto. Construiu uma marca pessoal de classe mundial associada a qualidades como determinação, força, coragem e excelência. A estratégia de marketing criada muito pelo próprio Ayrton em torno de sua imagem fez com que marcas nacionais e internacionais se associassem à sua figura, contribuindo para o fortalecimento de seu branding e fazendo com que sua imagem fosse cada vez mais vista, reconhecida e valorizada globalmente. O exemplo de Senna, que voltou aos holofotes agora com o lançamento recente de uma série sobre ele na Netflix, é crucial para falarmos sobre o valor de mercado de uma pessoa ou de uma marca, como no caso de Senna, que mesmo após a sua morte continua gerando valor intangível. É sobre valuation de Ayrton Senna e sobre como você e o seu negócio podem se inspirar nesse case que nós vamos conversar hoje. Seja bem-vindo ao VSH Cast, o maior videocast do Brasil sobre mercado de M&A. Eric e Mário, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma conversa diferente, mais leve, para falar um pouquinho sobre a série da Netflix que estreou recentemente sobre a história do Ayrton Senna, que é uma história, acima de tudo, muito inspiradora, né? Do ponto de vista profissional, mas também pessoal. E a gente consegue fazer algumas conexões com os temas que são importantes para nós, como valuation, por exemplo. Quando a gente analisa a imagem dele e o valuation que existiu sempre por trás dessa imagem durante o tempo de vida dele e até mesmo no pós-morte, é algo muito significativo, né? Quando a gente olha também o fato de ter sido feita uma série sobre ele 30 anos depois da morte, também. Então eu queria saber de vocês, começando pelo Eric, como que esse cenário, esse filme, essa série pode inspirar os empresários que nos acompanham? Ayrton Senna foi e é e sempre será um grande exemplo, um herói para a população brasileira e também para todo mundo, né? A perda dele realmente foi uma lástima que todo mundo sentiu profundamente e sente até hoje. Várias pessoas, né, nos dias atuais se emocionam quando rememoram aí todo o protagonismo que esse atleta ele representou dentro da história do automobilismo. Eu penso que a principal correlação que a gente consegue estabelecer para o nosso público, para a nossa audiência, que é composta, né, majoritariamente por empresários, e em relação ao atleta, é essa busca incessante por melhorar, por ser cada vez um indivíduo melhor, um ser humano melhor, um profissional melhor, um piloto melhor, e essa consistência em relação a essa busca. Porque uma coisa é você ter um pico, né? Uma vez na vida eu busquei fazer algo extraordinário. Outra coisa é todo santo dia você buscar ser a sua melhor versão. Você ser a melhor versão de você mesmo. E isso foi um ensinamento maravilhoso do Ayrton Senna. Né, obviamente, dentro da sua trajetória, da sua carreira, ele teve todos os obstáculos possíveis, imagináveis e inimagináveis. Mas, não sabendo que era impossível, muitas vezes ele foi lá e fez. Que é muito dessa característica empreendedora, né? O empresário, não sabendo que era impossível fazer, ele vai lá e faz, executa. E a consistência na execução, buscando ser o melhor a cada dia, sem sombra de dúvidas, é uma correlação direta entre o que esse piloto representa e o que, para mim, o empresário representa. Antes da gente começar a nossa gravação, a gente teve a grata surpresa, né, de saber que o Mário não só é um especialista em Fórmula 1, porque entende muito, mas antes também da formação jurídica e financeira, ele é engenheiro mecânico. Então, Mário, fala um pouquinho pra gente dessa tua trajetória e dessa tua área de interesse. Eu gosto de Fórmula 1, tá? Eu nasci, talvez por influência
família, mais do meu avô, mas eu sempre gostei de Fórmula 1. Em Portugal e na cidade onde eu vivi muitos anos, todos os anos até vir para o Brasil, que é o Porto, uma cidade a norte em Portugal, teve o grande prémio de Fórmula 1 lá, salvo na década de 30, qualquer coisa assim. Ainda não tinha essa designação como tem agora, mas isso sempre inspirou a cidade e sempre nos colocou em contacto, e ainda hoje acontece esse grande prémio da cidade do Porto de clássicos em que fazem todos os anos lá. E portanto essa minha perspectiva, a formação em engenharia, ela nada tinha a ver com carros, obviamente, formação em engenharia mecânica nada tinha a ver com carros, mas tinha a ver com cálculo e todas essas pontas, e porque eu ainda considero que a engenharia dá assim uma mala de ferramentas que podemos utilizar para a vida, como todas as outras formações, e nós temos sempre que encontrar ou tentar aquela que mais utilidade nos dá e que satisfaz em determinada forma. Portanto, esse é o aspecto. Fórmula 1 e cena e toda a trajetória da Fórmula 1. Portugal não tem uma história bonita, mas não tanto quanto o Brasil. Acho que nenhum país do mundo tem uma história na Fórmula 1 como o Brasil, não é? Porque é o maior piloto de todos os tempos, e não vai existir outro que é o Ayrton Senna, mas desde Fittipaldi, que o mundo ainda não sabia sequer que no Brasil tinha carros, e o Fittipaldi foi campeão do mundo. Portanto, isso foi uma lição para o estrangeiro, para eles aprenderem que no Brasil também se faz coisas boas e que também tem os campeões do mundo. Basta só dar meia oportunidade que o brasileiro consegue dar o dobro do resultado lá fora. Esse é um ponto, e depois a trajetória de todos os outros pilotos que o Brasil tem. Felizmente agora vai ter outro novamente, depois de 10 anos, salvo erro, sem pilotos brasileiros na Fórmula 1, pelo menos titulares. Tem 2 reservas, mas pelo menos titulares. Pegando no que o Eric falou em relação aos empresários e essa ligação com a Fórmula 1, com o documentário, a minissérie da Netflix em relação à vida de Senna, eu acho que tem uma coisa que tem uma frase que eu agora estava a me lembrar, que tem uma frase que o Ayrton Senna fala quando foi o grande prémio aqui no Brasil, que falhou o câmbio, falhou todas as coisas. Ele dizia: vai ter que dar. E o empresário vai muito nisso. Os desafios vão ocorrendo, vão acontecendo, e ele diz: vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar. Eu acho que é muito isso que classifica o povo brasileiro. É quando efetivamente não tem nada, não tem recursos, todo mundo atrapalhando, ninguém ajuda, está ali só na força do braço, a levar, com dores, chovendo, sem pneus, sem carro, sem combustível, preços lá para cima, inflação e essas coisas todas. Essa é a mentalidade típica que eu encontrei aqui muito no Brasil e que eu encontro, e daí eu tenho abraçado e eu não, o país me abraçou, porque eu sou muito pequeno para abraçar um país da dimensão do Brasil. Quase te dei um abraço agora. Mas é a realidade, é muito do vai ter que dar, e só aí é que se vê, e quando se entende a abrangência de uma expressão dessas, começa-se a entender um pouco do que é o Brasil e o povo brasileiro. Vai ter que dar, porque é tudo contra. Tudo contra. E, portanto, linkando essa questão do seriado Netflix, lembro-me agora que é essa frase. Depois tem todos os outros: foco, dedicação, mas é aquela questão de não ter oportunidade neste país e fazer com que as coisas deem certo, mesmo quando tudo está errado. É muito do Senna e muito de os outros todos, os outros pilotos todos, os outros atletas todos, mas essencialmente aqueles pilotos do empreendedorismo, aqueles que vão na cara, na coragem e conseguem se ingrar nesse mundo.
mas também tenho foco, não desvirtuar pelo caminho, não perder a essência, voltar à origem, ou seja, dar a volta ao mundo, mas depois ir sempre para Angra, a receber essa questão que é o Brasil na sua dimensão, mas é muito dessa perspectiva. Para mim, e eu falo, na altura eu estava em Portugal, tinha pouco mais idade do que vocês os dois, essencialmente devia ter o dobro a vossa idade juntos, e eu tinha idade, mas eu assistia o Senna, o primeiro grande prémio do Senna que ele ganhou foi em Portugal, no Estoril. E portanto também tinha muito esse contacto, e nós acompanhávamos muito do lado de lá o Brasil, tanto a Fórmula 1 como o futebol. Portugal nunca teve campeões, tanto na Fórmula 1, campeões mundiais ou de grandes prémios, como o futebol. E então nós vibrávamos muito com a seleção brasileira, com os pilotos de Fórmula 1 do Brasil, porque era o mais conectado pela língua, pelos costumes, e portanto nós sentíamos verdadeiramente brasileiros a torcer por isso, e portanto teve sempre esse contacto em Portugal, mas é aquilo que, e não desvirtuando aqui, mas é esse ponto, é muito dessa mística, é muito de ser brasileiro em qualquer lugar do mundo, por aquilo que entrega e pelo sacrifício que ele carrega de chegar ali. E é uma das coisas que eu falo, e nós falamos até com investidores estrangeiros, que é: o Brasil só precisa de meia oportunidade para dar o dobro do resultado, mas se não fizerem nada, dá certo, porque ele vai dando certo mesmo quando tem só gente a fazer coisas erradas, por diversos fatores, nomeadamente quando não ajudam em termos de empreendedorismo, como noutros setores todos, e mesmo assim tem resultados que são muito bons, não é? O Brasil tem coisas únicas aí, portanto é esse ponto que iniciei esta minha resposta, vai ter que dar, e esse é o caso de todos. Já choraste, vês? Fiquei emocionado. Não, mas é muito legal. E Eric, assim, em um cenário hipotético de compra e venda de empresas, a marca Senna, ela tem um grande potencial de equity, né? Eu acho que, principalmente quando a gente considera a lealdade dos fãs, historicamente, independente de geração até, e essa presença global da figura, né? No tempo em que ele viveu e hoje em dia também. Queria que você explicasse um pouquinho o que é o equity e como que ele se relaciona com os empresários. Equity é uma riqueza invisível. É aquilo que, num primeiro momento, o empresário tem um desafio ou talvez uma certa dificuldade por falta de informação de tangibilizar, mas, né, equity nada mais é do que quanto vale o negócio, né? Como se traduz essa riqueza invisível, né? E a ferramenta para que isso seja possível. A aferição é o valuation, né? Então é possível aplicar metodologias que são aceitas, né, no Brasil e também fora, para você, né, para o empresário ter a aferição de quanto vale o seu negócio. E aí, né, pensando nesse cenário da marca Senna, né, da relevância global que essa marca tem, fica, sem sombra de dúvidas, um grande aprendizado para todos nós, e para você, empresário que nos assiste nesse momento, de que, né, é importante, né, ao longo do tempo se construir uma marca forte, uma marca respeitada, uma marca que tenha valores, uma marca que reflita aquilo que a empresa realmente se posicionou no mercado para poder resolver. E nesse sentido, o Ayrton Senna deixa, né, mais um aprendizado aí, porque sem sombra de dúvidas ele é um protagonista que, né, ele ficou imortal, né? É algo que
não é possível se esquecer do Ayrton Senna. E a marca, o branding, ele é como uma cicatriz, né? Ele precisa ficar de uma maneira e ser visto de uma maneira permanente, duradoura, né? Ninguém tem dúvida de que aquilo realmente existe. E, Mário, o aspecto das estratégias de marketing que ele utilizava também é algo muito forte, né, na carreira dele. Então, historicamente, grandes marcas o apoiaram, Nike, Parmalat, Unilever, várias outras. E os empresários acho que podem entender isso sobre essa questão do poder do marketing de influência, né? Como que você entende que essa questão da gestão de patrocínios, de parcerias estratégicas foi fundamental para o sucesso do Ayrton Senna e como que isso também pode ser uma lição valiosa para os negócios que buscam crescer em termos de alianças e parcerias estratégicas? É um posicionamento, não é? Em relação ao marketing, quer dizer... No caso do Ayrton Senna, no início ele precisou das marcas, de meio da carreira para a frente, eu diria de 2/3 para a frente, as marcas precisavam mais do Ayrton Senna. Mas isso prova a grandiosidade do que o Senna era. O que é que isso quer dizer? Que qualquer parceria ela tem que ser o tal ganha-ganha. Em momentos ela vai ajudar, o parceiro A vai ajudar, em determinada altura na caminhada o parceiro B ajuda o A, porque isso é que é a parceria. E portanto, em termos das empresas, trazendo este ponto para as empresas, trazendo esta situação para o ecossistema dos negócios, essa é a questão da parceria. É em conjunto fazermos algo que sozinhos, separados, não conseguiríamos fazer. Essas marcas com o Senna, elas já ficaram completamente diferentes, atingiram patamares. Por exemplo, hoje a Audi é conhecida pelo Senna e na altura ninguém conhecia a Audi. A Audi nem queria ser comercializada aqui no Brasil porque dizia que tinha muito essa questão na Alemanha, não tinham a realidade do que o mercado brasileiro alguma vez pudesse comprar e adquirir a Audi e expandir. Portanto, hoje a Audi é conhecida, a Ducati também exatamente da mesma forma, e tem uma série de situações. Juntos eles fizeram uma determinada, criaram um mercado, perfil de consumidor, atenderam uma demanda, mas com padrões de qualidade, não é mais do mesmo. Às vezes as pessoas pensam tipo, marketing vai encher, vai ser mais do mesmo, é sempre falando a mesma coisa, sempre dizendo a mesma coisa, sempre batendo. Não, é criar uma imagem, aquilo que o Eric estava falando, é um DNA, uma cicatriz, criar uma imagem em relação a uma parceria, nesse caso, que coloca dos dois lados as qualidades máximas, não é? Creio que o Senna não se iria aliar a marcas onde não tivesse um padrão de qualidade, um padrão de foco, de dedicação, porque isso depois também influenciar a fundação e o instituto que a família ainda hoje tem, e portanto traz uma responsabilidade. As relações de parceria são para cumprir, mas tem que dar esses frutos. Quando nós trazemos isso para as empresas, o que é o fruto? É a expansão do negócio. Quando uma empresa tem um instituto ou uma fundação ou tem essa componente social, eu diria que não obrigatória, mas de consciência, ela... cresce em amplitude, cresce dentro, porque os funcionários começam a ter os colaboradores começam a ter uma percepção completamente diferente, que é consciência empresarial, essa questão, e fora porque favorece, fora porque facilita, e às vezes é muito, muito simples. Por exemplo, tem um caso na companhia aérea Azul. Os funcionários, eles têm uma associação lá dentro em que os funcionários fazem uma doação, não sei se é 10, 100, não interessa a quantia, para ajudar
os funcionários azul que querem ser pilotos e que não podem, não conseguem, não têm eles ajudam a fazer isso. Isso prova que muitas das vezes é uma cultura e porque também fazer filantropia com o dinheiro dos outros também não, essa é mais fácil. Mas voltando à questão que é essa consciência das parcerias, sejam elas sociais, sejam ambientais, sejam parcerias estratégicas de negócio, ela vai criando um perfil. É esse o ponto, vai criando uma forma, um corpo em que com determinadas características que depois isso tem esse rótulo da eternidade em relação nós pensamos naquela marca, temos logo no nosso subconsciente ou os sabores ou o olfato de determinadas coisas ou mostramos-nos com outra mentalidade de ganhadores e esse ponto. No caso do Sena, obviamente que isso foi, as marcas ainda têm imensas marcas que foi o Sena a trazer e tem imensas marcas em que foi ele a alavancar isso. Em alguns aspectos vê-se, ele ajudou essa questão dos pilotos de Fórmula 1 a ter relógios, marcas de relógios. Portanto, esse foi o ponto e algumas delas está aqui no Brasil muito por causa dele, mas tem muitas e muitas marcas que ele teve essa parceria, mas não pelo dinheiro, no caso dele, porque eventualmente aquilo tinha alguma reciprocidade de trazer começar essa criação de um corpo, de uma forma e de um posicionamento, no caso deles, empresarial, que é completamente diferente, porque uma marca posicionando-se no mercado por aquilo que ela é muito, muito bom. A importância da credibilidade, né? E, Eric, uma coisa também que o Ayrton soube fazer muito bem é a questão da diversificação das fontes de renda e de receita, né? Ele tinha contratos com marcas de alcance global e ele não era só um piloto, né? Ele estava nesse mercado. Como que você entende que esse exemplo pode inspirar os empresários no sentido de eles atentarem para a importância da diversificação no olhar para o negócio? O empresário ter diferentes fontes de receita é algo super importante, né? Porque isso dilui o risco, né? Isso diminui a exposição dele a determinado setor ou determinado produto. E aí vem o desafio do processo de melhoria contínua e vem o desafio de inovação e de desenvolvimento de novos produtos. Claro que se o empresário começa a querer inovar todo dia, né, fica mais difícil ter a consistência, que também é importante. Mas existe aí um ponto de equilíbrio que é fundamental dentro dessa correlação entre inovação e consistência. E em relação a esse ponto, ter realmente outras fontes de receita que permitam com que o negócio atinja aí a perpetuidade. E o sucesso dele, ele sempre dizia que não era um sucesso isolado, né, dele como piloto. Ele atribuía o sucesso sempre a uma equipe, a um grupo, né? Sempre entendia que o alcance do sucesso era objetivado assim de forma colaborativa, isso, coletiva, né? Como que vocês entendem que os empresários podem se inspirar no sentido de motivar a equipe, de liderar com eficiência para que essas conquistas também possam ser aproveitadas de forma coletiva? O time, não é? Pegando esse ponto aí, quando nós vamos, o piloto está ele e o carro, mas o carro foi construído por imensos engenheiros, não é? Tem imensas pessoas ali montando e muitas das vezes não é... Só porque você é engenheiro, né, Mário? Por isso que você está falando dos engenheiros, né? Agora entendi. Não, mas eu junto, comparando com eles, eu não sou, sou absolutamente nada. Não dá para falar imensos advogados, né? Isso aí já era outro podcast. Mas é o time.
Eu diria que é um time de alta performance, tá? São times com eficiência. Se nós vermos há 10 anos fazer um pit stop era 1 minuto e qualquer coisa, hoje o pit stop mais rápido foi 1.6, 1.7 segundos. Portanto, é essa a questão do time. Quando nós vemos na televisão os grandes prémios e vemos aqueles pit stops, estão lá 30 pessoas, mas, por exemplo, na Mercedes é o time de 1.200 pessoas para construir 2 carros. É muito ponto, e eles veem os carros que construíram ontem, o que está andando na pista e a preparar os carros da manhã. Pegando agora para o lado do empresário e das empresas, é ter times de alta performance, com boa comunicação. Não adianta ter os melhores, ter os melhores não é ter o melhor time, não é? E entender isso, tendo a perspectiva de onde veio, onde está e para onde vai. Esse é o ponto. Nessa perspectiva e fazendo essa comparação de Fórmula 1 com as empresas, acontece muito isso. Estarem todos entrosados para o fim e para ter bons resultados e a empresa estar sempre melhor e conseguir atingir as metas. Vem o papel da liderança, né? Uma liderança forte, ela, em primeiro lugar, dá o exemplo e o exemplo arrasta. E é impossível você fazer algo grandioso, algo que gere impacto, algo que gere valor mais significativo, mais robusto, sozinho. Sozinho ninguém vai longe. Você dá alguns passos, mas não consegue ser campeão mundial de Fórmula 1. Você não consegue ser o CEO de uma empresa que gera milhões de dividendos. Você não consegue empregar milhares de pessoas. Você não consegue pagar milhões em tributos. Então, sozinho ninguém consegue fazer nada relevante. E aí o Ayrton Senna, no auge de uma mistura de sabedoria com humildade, ele sempre foi muito firme e incisivo nessa questão do coletivo, do time. Então, se ele é campeão ou foi campeão algumas vezes, ele sempre deixou claro que existem os patrocinadores que estão acreditando no projeto e aportando capital, existem os engenheiros, como o Mário falou, puxando sardinha para o lado dele, obviamente, que estão lá construindo os carros. Existe aí todo o time de apoio, existem, enfim, né, diversos stakeholders que são fundamentais para que as coisas aconteçam. E no universo empresarial é exatamente a mesma coisa. É impossível, né, desenvolver qualquer projeto grandioso sozinho, né? E quando a gente traz esse comparativo, né, de Fórmula 1 e o exemplo que o Senna foi para todos nós, quando a gente olha o aspecto da gestão empresarial e quando a gente olha o mercado transacional, o mercado de M&A, é exatamente a mesma coisa. Nunca vai sair uma transação grande de M&A, uma transação relevante, né, com um indivíduo. Simplesmente não vai acontecer. E aí vem a figura de uma liderança forte que consegue conectar pessoas, que consegue extrair o melhor de cada indivíduo e dar clareza em relação à visão, né, aonde, né, esse time, aonde essa organização quer chegar. E o líder, para mim, é aquele que consegue fazer com que o time sonhe coisas impossíveis e consiga realmente trazer essas pessoas até esse sonho impossível ganhar concretude. E sem sombra de dúvidas, o Ayrton Senna foi um gênio, né, nessa perspectiva.
Quando a gente olha para a série, para a história dele, então, né, como a gente bem disse aqui, a gente fala de superação, de resiliência, de entender que muitas vezes o cenário pode não ser adequado, ideal, e existem forças contrárias muito fortes tentando evitar o teu sucesso, e mesmo assim você dribla, você foca na solução, né, e não no problema. No caso dele, o preconceito por ser da América do Sul e enfim, né, tá no ambiente europeu, com todo respeito, Mário, aos teus patrícios, mas ele sofreu preconceito, obviamente, né? Obviamente. E a importância da equipe, como vocês bem disseram, né? E eu busquei rapidamente aqui a lembrança de um dado que me chamou a atenção na série, que quando ele faleceu, ele já era tricampeão mundial e ele tinha um patrimônio de mais de 400 milhões de dólares quando ele faleceu em 94. E aí, para finalizar, eu queria saber de vocês ao que vocês atribuem esse volume tão significativo de recursos que ele acumulou e continua gerando, né? Até hoje também, até para o próprio Instituto Ayrton Senna, ajudando as pessoas. Em termos de património, aqui é uma questão bem pessoal, tá? Eu acho que isso 400 milhões de dólares é um dano colateral. O que é que isso quer dizer? Que ele tem uma dimensão tão grande dentro de pista e fora de pista. Dentro de pista, por exemplo, depois dele tem muitos pilotos brasileiros que eles o tratam como o chefe. Portanto, isso mostra perfeitamente o que é o Ayrton Senna para esses pilotos depois do Senna. Esse é um primeiro. Portanto, aí isso comparado aos 400 milhões de dólares, é muito mais de 400 milhões de dólares. Dentro das pistas, ele criou determinadas situações, performance, que hoje ainda estão para ser batidas em relação a isso. Criar esse significado, essa moldura, tanto no aspecto de posicionamento do Brasil no mundo em relação à Fórmula 1, que já o era, atenção, os anteriores já tinham colocado lá, mas essa afirmação do Brasil no mundo, como ser interventivo em diversas situações, mesmo indo, por exemplo, eu lembro que muitas das situações ele foi contra o regulamento da Fórmula 1, que é impensável, não é? Na altura aquilo eram só ingleses, franceses, e portanto ele ia contra esse regulamento desses pontos todos, estar numa marca inglesa, e mesmo assim ter esse posicionamento que ele tinha. Esta atmosfera que ele criou, que ainda hoje perdura e vai perdurar sempre, é bastante interessante ser analisada, e quando todas as coisas que nós fazemos ao nosso redor têm essa perspectiva de construção e são genuínas, dão muito daquilo que nós entregamos, o nosso perfil classifica, define, tem o nosso DNA, quer seja a ação, a omissão, quer seja o serviço, quer seja o objeto, tudo isto tem o nosso DNA. No caso do Senna, isto é de uma tal maneira, uma magnitude, que os 400 milhões de dólares foram uma consequência menor, porque se ele ainda hoje estivesse vivo, o património dele era bem maior, esse é o primeiro, a liquidez maior ainda, mas ele atingiu uma coisa que nem o equity consegue contabilizar, que é a imortalidade. Ou seja, isso vai ficar para toda a humanidade. Enquanto se falar de Fórmula 1 neste mundo, obrigatoriamente o primeiro nome tem que ser Fórmula 1, o primeiro nome tem que ser Ayrton Senna. E quando nós falamos da Fórmula 1, não é um desporto, é a prova rainha do desporto automóvel. Portanto, creio que não existe nenhum atleta no mundo, nas atividades todas, que se assemelhe a esta áurea que fica presente, não é? Repara, 30 anos, em circunstância nenhuma nós vemos que passado 30 anos ainda continuamos a falar, e todas as pessoas sabem, independentemente de gerações, independentemente de países, que é o que nós estamos aqui, sempre falam. Portanto, eu acho que tem esse
acumular de riqueza, que tem uma parte patrimonial, tem uma parte de liquidez, mas em que o equity ele é transversal e é ao longo de gerações. Para você, Eric, quais os aprendizados? Na minha opinião, tem uma correlação direta no início, micro resultados e com o passar do tempo, resultados e evoluindo, né, na cronologia, grandes resultados. E quem tem resultados extraordinários é uma consequência lógica ter uma contrapartida financeira proporcional ou, nesse caso, desproporcional, no sentido dele ser uma pessoa fora das proporções, né? E o dinheiro, né, acabou sendo, como o Mário bem pontuou aí, quase que um dano colateral, né? É um consectário lógico. Mas eu acho que trazendo aqui uma visão bastante pragmática para a nossa audiência, sem resultado a gente não se sustenta. Então a gente precisa do resultado. O resultado é fundamental, né? Não precisa ser o maior resultado do mundo do dia para a noite, mas os micro resultados, né? E obviamente o Ayrton Senna ele passou por essas etapas. Ele começou a correr no kart pequenininho, né? E do kart foi para a Fórmula Ford e enfim, né, seguindo aí a sua trajetória até chegar na Fórmula 1. Mas ele chegou lá porque ele teve micro resultados. E além dos micro resultados, foi estratégico, né? Em algum momento articulou inclusive com a imprensa. O que vem um segundo ensinamento importante para nós, né? Você precisa ter micro resultados e precisa dar visibilidade para as pessoas sobre os teus resultados, porque as pessoas não têm bola de cristal. Então, se você não se preocupar com a sua imagem enquanto profissional, enquanto empresário, enquanto empresa, se você não trabalhar o branding, ninguém vai fazer isso por você. E a responsabilidade é sua, empresário. Você precisa criar uma marca forte. E na medida que você vai tendo micro resultados e grandes resultados, isso precisa reverberar de uma maneira positiva para que cada vez mais você consiga gerar mais impacto e ter mais resultados e dessa forma gerar mais emprego, produzir mais riqueza, pagar mais tributo e assim a gente ter um ciclo virtuoso dentro da perspectiva empresarial. E o Ayrton Senna, ele foi um mestre nessa perspectiva, né? Tanto é que, como o Mário falou, 30 anos depois, ele está vivo em nossas memórias. E existe realmente uma grande conexão com a carreira, o sucesso, né, de uma maneira mais ampla, mas também o sucesso financeiro. Como você pontuou, 400 milhões de dólares é um volume de capital expressivo, né? A grande maior parte das empresas do nosso país não vale isso, né? Obviamente, né? Então um volume robusto de capital, mas esse volume, né, essa volumetria de capital se deve à consistência, à estratégia, a acreditar, né, como o Mário falou, né, aquela pegada do vai dar certo, a ter essa potência, a ter essa vibração, a realmente acreditar no impossível, entender que sozinho não se faz grandes coisas, enfim, né, todos esses ingredientes que fazem parte da vida empreendedora, fazem parte da carreira do empresário. E achei extremamente oportuno esse podcast para que a gente realmente tenha essa oportunidade de rememorar o Ayrton Senna, que é inesquecível. Então, também não é um grande esforço relembrar aquilo que é imortal, e trazer essa correlação, essa perspectiva, né? Fazer essas analogias à trajetória empreendedora, que tem, né, íntima correlação com o sucesso aí que o Ayrton Senna teve, tem e sempre terá.
Maravilha, foi um prazer conversar com vocês, muito obrigada. Descobrimos mais uma grande habilidade do Mário, né? Foi ótimo. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Espero que essa conversa tenha te inspirado e a gente deseja sempre bons negócios.